Estamos de volta com Conversas Cruzadas. Você concorda com a descriminalização do uso de drogas? Ligue para 84010360, opção 1 sim, opção 2 não, usando os argumentos do deputado Osmar Terra, lembrando que, claro, os deputados e senadores vão resolver sobre isso assim que esse anteprojeto, né, deputado, chegar ao Congresso Nacional pelas mãos dessa comissão de juristas que dá sugestões de alteração para o Código Penal brasileiro. Alexandre Cimento queria a palavra, está com você. Então, eu queria começar retomando a questão da experiência, né, enquanto políticas públicas e atendimento, e aí, Osmar, efetivamente, devido à minha idade e tempo de formação, né, tenho apenas aí 29 anos e pouco mais de 6 anos de trabalho, mas não entendo que tenha menos experiência de trabalho, de política pública, de cuidado, de reconhecimento dos problemas dos usuários da população, né, para poder também debater esse assunto, né? Então, o que eu vejo? Nós não vemos no cotidiano, sou psicóloga de um centro de atenção psicossocial, trabalho com a política de saúde mental, tenho vivências cotidianas com essa população, sei bem qual é a realidade, né? E nós não vemos mortes efetivas diretamente pelo uso, né, da droga, nem efetivamente diretamente pelo uso do crack, nem do álcool. Existem decorrências do prejuízo do uso, isso é fato e sobre isso concordamos, né? Mas, retomando o argumento, né, de que o senhor trazia, da questão da recaída, que o tempo da abstinência ele é curto e recai, né, o que a gente faz com isso? Vamos insistir na lógica da abstinência, né? Vamos pensar aí, fazer associação com outros tratamentos de saúde que a gente busca uma mudança de comportamento, né? Por exemplo, as questões de pessoas que são cardiopatas, hipertensas, que tem uma série de hábitos que a pessoa vem trazendo da sua vida que são prejudiciais para essa condição de saúde, e como é difícil fazer as pessoas mudarem de comportamento, embora saibam que disso possam resultar danos significativos para a saúde, inclusive, né, a morte. Então, de novo, essa questão de que a gente diz que o que pode, o que não pode, né, nós dizermos isso não significa que necessariamente a pessoa vai assumir para si esse comportamento que nós desejamos para ela. E aí nós temos que discutir se nós vamos trabalhar só com a lógica da abstinência. Se um indivíduo que tu cobra dele, que ele fique sem o uso, né, limpo, como se normalmente a expressão que se usa, se ele recai, né, ou um adolescente, por exemplo, que experimenta, né, em algum momento a droga ou bebe pela primeira vez, qual é a sensação de conforto que esse indivíduo vai ter para procurar alguém e poder dizer isso, né? Se sabe que do outro lado vai vir a represária e uma indicação de que isso é um crime, né? Essa relação, deste ponto de vista, não favorece a mudança de comportamento e nem a saúde da pessoa, no caso. E aí concordo com o Rodrigo. Se a saúde não dá conta, nós vamos mandar para o sistema prisional. Desde quando o sistema prisional é livre do uso da droga? Doutora, é o traficante. Então, aí nós temos que discutir exatamente isso, a diferença, né? E aí, acho que mesmo com as sugestões que vão ser trazidas, o indivíduo não vai deixar de ser penalizado. Existem penas alternativas, isso não vai deixar de ser registrado. Não é uma ação, nenhuma indicação irresponsável. Vamos deixar de prendê-los, né? Não vá à prisão em flagrante. Mas hoje não se prende usuário, doutora. Não existe, a lei não permite e a nova lei que a gente está fazendo não permite. São pequenos Agora traficantes. Criminaliza para constrangê-los. Se não criminalizar, vai liberar São geral. pequenos traficantes. No ano passado, quando nós tivemos, por exemplo, traficante é traficante. O lançamento, a aprovação do Conselho Estadual sobre Drogas, o próprio secretário estadual, Michel, que conheceu a realidade das nossas prisões, ele traz o dado. Nós temos pessoas lá que são considerados pequenos traficantes, estão presos lá, e é uma superpopulação, e isso não resolve o problema da oferta, né, da droga, que trazemos isso como problema, a diminuição da oferta, mas prender os pequenos, essas pessoas que são consideradas pequenos traficantes, não tem trazido essa resolutividade, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, no cuidado, se eu vou abordar, chego eu, profissional de saúde, na casa, como acontece e aconteceu essa semana e semana passada, eu, profissional de saúde, chego num veículo da Secretaria de Saúde, na casa de um indivíduo para abordá-lo e conhecer o porquê que faz o uso das drogas, qual é o prejuízo que aquela pessoa tem, que estratégias podemos utilizar para minorar, né, para modificar isso, e a criatura foge.
ela foge pelos fundos, ela foge para o teto, porque ela tem medo de ser presa, né? Essa associação direta existe, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter acesso a essas pessoas. Preso ou internado, será que a pessoa tem medo? Podemos discutir se há diferença, né? Porque hoje tem se tomado a questão da internação, quando se discute, por exemplo, a internação compulsória, praticamente como uma privação de liberdade. Né? Porque existem indicativos de pessoas políticos, e aí não estou minorando por ser... Eu sou a favor da internação contra a vontade. Para proteger a família, não, inclusive. Só falo, não estou minorando a questão de ser político, estou dizendo que os projetos de lei vêm, né, pelos nossos representantes políticos, que é isso, que é prender a revelia. Né? Isso, não é prender, é tratar. Contra a vontade. Da mesma forma, o outro risco que a gente corre com a questão de descriminalização, né, e das penas alternativas é a gente começar a dizer e usar o tratamento de saúde como uma pena, né? De novo, digo, nenhuma imposição... Então vamos deixar apodrecer na rua, é isso que nós queremos. Não é questão de... A questão não é... Tirar da rua e prender não resolve. Nós temos que ir para a rua cuidar dessas pessoas. Tratar. Não vai mudar nada tratando na rua, doutor. Não vai mudar o comportamento deles. Tem que tirar da rua... ficar longe da droga, longe da memória da droga, para poder ficar um período de abstinência, para poder ter chance de ficar mais tempo em abstinência, senão não vai. Existe período... Isso eu estou dizendo como médico, inclusive. Não, enquanto psicóloga também digo que há necessidade de internações em alguns momentos, mas também não vamos usar isso como regra. E podemos discutir o que está em polêmica, né? O tempo de internação, o que é necessário, o que não é. A questão é, essas discussões de longos tempos de permanência, o que acontece quando o indivíduo sai desses serviços de longa permanência de internação? Quando ele volta para o convívio com os amigos, que ele volta para o convívio na comunidade, ele não sabe necessariamente lidar com o fato da oferta da droga. Então, essa é a grande estratégia que a gente precisa criar. Então, a prisão é a dependência. O senhor acha o quê, doutor? Tem que tratar internando do lado de fora? Fala um pouquinho mais, Salgado. Está falando um pouco aí. Estou bem econômico, né? Mas assim, o espectro de opções, então, diante da questão de tratamento, diz respeito, é coerente, né, com a gravidade da situação do indivíduo, com a fragilidade do seu ambiente de suporte e, eventualmente, isso pode desembocar numa internação contra a vontade do indivíduo. Né? Existem regramentos para isso, né, Carlos? Nós conhecemos isso. Existem momentos clínicos em que isso é inevitável e é o que salva muitas vezes a vida de um indivíduo como Rui Castro, por exemplo, que é um sujeito muito grato por uma internação involuntária que o salvou de uma carreira de alcoolismo muito difícil. Ele abriu publicamente isso, né? Então, assim, voltando à questão se eu sou a favor ou se eu sou contra... Não, já para a gente saber o que o senhor pensa sobre a internação involuntária, ela é extremamente útil, a internação de longo prazo é extremamente útil quando adequadamente indicada. Atendo alcoolistas... Mas é possível tratar o viciado ele estando solto? Já ia te responder. Então, eu atendo alcoolistas e dependentes químicos de todas as drogas há quase mais de 25 anos, né? E realmente cada vez eu interno menos indivíduos, mas infelizmente cada vez interno indivíduos mais graves, em condições clínicas mais graves. Então, realmente, né, a internação não é a panaceia, assim como o ambulatório não é a panaceia, como o CAPS não é a panaceia, como o meu consultório, né, não é necessariamente o melhor lugar para alguém se tratar. Agora, tem um dado interessante, né, o objetivo de abstinência é sempre relevante, mesmo para um indivíduo que faz abordagem dentro, digamos, da prática da redução de danos, que nada mais é do que um jeito de chegar mais pertinho do indivíduo e quando o redutor de danos tem o suporte do sistema de saúde, porque às vezes não tem, né, trazer para dentro do sistema de saúde um indivíduo assustado com o seu próprio uso. Né? Então, o grande temor de um indivíduo que é abordado dentro de sua casa, eu acho que num primeiro momento ele está correndo realmente da chance de ser afastado da sua droga de eleição, que originalmente foi eleita e que hoje o domina. Né? Então, aquela doença da liberdade da qual falava o Dr. Osmar Terra, eu acho que é uma questão clinicamente muito relevante. O indivíduo escolhe a droga e depois a droga se impõe e aí a liberdade se foi. Então, cabe a seus familiares, à família estendida que é a sociedade, né, tratar de ajudar o indivíduo de voltar para dentro da liberdade. Sem dúvida nenhuma, Carlos, mas a gente sabe às vezes com a privação imediata, né, do livre trânsito no ambiente através de uma internação involuntária. Ou, eventualmente, através de uma medida judicial, né, que restringe também a aproximação do indivíduo com as drogas. Isso se dá hoje, nós temos o regramento das internações, né, a própria a lei 10.216 que versa sobre isso, mas existe um protocolo sobre isso, né? Interna-se pessoas, esgotadas as estratégias e alternativas ambulatoriais. Assim como se faz com um cardiopata ou com diabético. Exatamente. O que a gente tem visto em relação à internação compulsória é justamente prescindir disso. Há um retrocesso em relação a essa discussão que nós não podemos negar historicamente, e não é uma discussão feita pelo Rio
Rio Grande do Sul, nem pelo Brasil, né? Uma discussão feita mundialmente de que essa estratégia primeira de internação em termos de saúde mental, ela nunca foi resolutiva. Mas não é o que a gente está propondo aqui como solução única. Mas o que eu estou trazendo, e concordo com muito do que tu falou, Carlos, é que... Você não concorda que a pessoa seja internada sem a própria vontade, é isso? Isto acontece, está regrado, faça isso cotidianamente no serviço de saúde. Agora, conforme tem se introduzido a discussão da internação compulsória, ela prescinde dessa historicidade. Isso não é bem assim. Hoje está regrado para as doenças psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos, não está para droga. Hoje, o sujeito que é dependente de droga, ou ele baixa porque ele quer, ou só com autorização do juiz. Não é verdade, Osmar. Não, a lei é a Lei 11.343. Eu estou estudando isso, doutor. Eu não estou falando outra coisa nos últimos tempos. Mas o usuário de droga não é coberto pela política de saúde mental? Não, ele é ao mesmo tempo um doente clínico, porque ele precisa desintoxicar. Ele está com uma substância estranha no corpo dele. Não é diferente do esquizofrênico que está internando porque tem um distúrbio do seu interno, né? Não, sem necessariamente usar uma droga. Embora a maconha induza muita esquizofrenia. Então, o que está precisando estabelecer claro na lei, por isso que nós estamos propondo a baixa involuntária, a baixa mesmo contra a vontade, é aqueles casos que a família quer, a família está vendo, o menino está vendendo tudo que tem em casa, está dormindo na rua, está comendo o resto de lixo, já perdeu 20%, 30% do peso dele, e acham que ele tem capacidade de discernir o que é bom para ele. Mas isso já existe, Osmar. Então, o que nós estamos propondo? Desculpa, Osmar, acho que tem distorção dos dois lados. Não, deixa eu só falar. Há uma convergência no sentido de que eu estou falando da lei casos graves 11.343. levam a indicação de... Na lei que a doutora falou da reforma psiquiátrica, tem previsto a baixa involuntária para casos psiquiátricos, não para esse tipo de caso clínico. Involuntária e compulsória. Eu acho que a família sofre mais que o usuário. A família sofre mais que ele, ela tem que ter o direito de pedir ao médico. Eu não estou propondo para ele ficar 1 ano internado, doutor. Ele tem que desintoxicar. Ele tem que ficar ali 15 a 30 dias desintoxicar. Depois ele resolve se quer continuar. É uma pena ter que interromper, que eu tenho que passar a palavra ao Rodrigo, que já estamos terminando o bloco, doutor Alexandre. Desculpa, Rodrigo, até passando a palavra para você. Só queria que você esclarecesse, se possível, na sua fala, rapidamente, que a gente está indo para o intervalo, que diferença tem descriminalizar, porque já tem hoje que se o usuário não é preso? Sim, eu acho que o debate caminhou agora nesse bloco para uma área interessante, que é a área da saúde pública. Essa questão de internação, não tem nada a ver com direito penal. Ele não vai ser internado porque ele é um criminoso, pelo contrário, isso pode dificultar a internação. Né? Então, acho que esse é um debate interessante. Né? Eu queria dizer para o deputado Osmar que a sua condição de deputado não é para mim um problema, não é essa a questão. Né? Eu só acho que é um problema no Brasil fazer esse debate no âmbito da esfera político-partidária, porque evidentemente não é simpático para o eleitorado essa discussão de uma descriminalização, de um abrandamento do tratamento das drogas, por toda uma série de questões que eu já coloquei aqui anteriormente. Né? Mas voltando para o debate que é o foco do programa, que é a proposição da Comissão de Reforma do Código Penal, eu acho que essa é a questão, né? Essa é a questão que, inclusive, está colocada pelo telespectador. Né? O que muda, né, com essa descriminalização? Se, na verdade, já há uma despenalização do usuário de drogas. Ou seja, o cara que usa droga não vai preso hoje no Brasil. Desde 2006, até então, havia uma previsão... Ele não vai preso. Desde 2006 havia uma previsão de 2 anos de prisão, que também não era aplicada, era convertida em pena alternativa já anteriormente, e a partir de 2006, então, se prevê 3 possibilidades, que são a advertência do juiz, a prestação de serviço à comunidade e o tratamento. Né? O que muda é que, ainda assim, há uma estigmatização desse indivíduo. Né? Ainda assim, ele está sendo taxado, rotulado como criminoso, e isso é contraproducente do ponto de vista daquilo que é o objetivo de todos nós aqui nessa mesa, que é a saúde pública. Né? Eu acho que isso é importante colocar. Né? Existe uma posição que também tem base científica, né, que também está olhando para o que acontece em outros lugares do mundo, que percebe que o tratamento de usuários de droga, né, com todo o impacto que o uso de drogas tem no indivíduo e na sociedade, que é da maior importância e tem que ser considerado, ele pode ser melhor realizado sem que haja essa estigmatização por parte do direito penal. Eu queria me valer de uma frase que o meu amigo Rodrigo Pugina até colocou por escrito e apareceu no intervalo, que é, quando nós discutimos a intervenção do direito penal na sociedade, nós temos que saber o que significa isso. Né? Existe um âmbito da intervenção do direito penal que é o âmbito simbólico,
que é o que o doutor Carlos e o deputado Osmar Terra, de alguma forma, na minha opinião, estão sustentando, né? Essa simbologia do Estado dizer que é proibido, ela é importante, né? E eu acho que, nesse ponto, né, eles têm alguma razão em relação a isso, né? A interdição do pai-Estado para uma sociedade relativamente infantilizada acaba cumprindo um papel, né? No entanto, eu, como criminólogo, eu tenho que pensar também numa outra dimensão, que é a dimensão concreta do direito penal. Ou seja, o direito penal aqui e em qualquer outro lugar do mundo, ele funciona como um funil. Se tem 100 mil pessoas consumindo drogas, o direito penal vai alcançar 1.000, 2.000, né? E quem são essas 1.000 e 2.000? Né? Não temos dúvida. Se qualquer um de nós aqui quiser sair daqui e consumir cocaína ou maconha, vai fazer. Né? Tem condições de fazer e o direito penal não vai ficar nem sabendo. Né? No entanto, as pessoas que moram nas periferias das grandes cidades, que são os pequenos vendedores de droga, e aqui eu não estou falando nem dessa proposta da comissão, que é do usuário, né? Eu estou falando criminalizar as drogas, né? Tratar esse problema social como um problema criminal tem um efeito muito concreto, né? Eu concordo com vocês, vamos pensar no que esse efeito simbólico aí sendo retirado vai significar, mas vamos pensar também que nós temos nesse país, né, que é um país extremamente desigual, uma situação que é também inaceitável, né? E me parece que a posição do deputado Osmar não leva isso em conta. Né? Obrigado, Rodrigo. Eu tenho que ir para o intervalo rapidinho. Você concorda com a descriminalização do uso de drogas? Ligue para 8401-0360, 8401-0360. Opção 1, sim. Opção 2, não. Já voltamos. Interativa Conversas Cruzadas.